Boa noite! Boa noite, pessoal! Quem sou eu? Boa noite para quem tá chegando aí. Ao som de PG, quem sou eu? Boa noite, Dai Muraro. Boa noite, Vivi. Camila Maier. Boa noite, Darlene. Boa noite, Rê, Aline. Boa noite, Aira. Boa noite, Mana. Sejam bem-vindas, Camila Molinari. Sejam muito bem-vindas nessa noite, todas vocês. Sejam bem-vindas ao som de PG. Boa noite, Aline Fidelis. Que bom te ter aí. Boa noite, Arinha. Boa noite, sejam muito bem-vindas ao segundo dia, a segunda noite, né? Da nossa jornada de 6 dias de live com o tema Quem Sou Eu? E por que esse tema? Porque quem não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe aonde vai chegar. Nós precisamos saber quem somos, para o que, para qual propósito Deus nos criou. Precisamos saber a nossa real identidade em Deus. E ontem nós falamos sobre esse tema, o tema identidade. E hoje, na segunda noite da nossa jornada de live, eu quero que você anote aí, se você estiver anotando, se você tiver papel, caneta, um bloco de notas aí, eu quero que você anote o tema da segunda noite. Hoje vamos falar sobre expectativa. Quais são as suas expectativas sobre você mesma? Sobre esse projeto maravilhoso que é você e que Deus criou. Eu quero te dizer, aumente as suas expectativas sobre você mesma, porque certamente você é muito mais do que você imagina. Esses tempos eu tava pensando assim num tema para nossa jornada de live, e eu até tinha pensado no outro tema, e ele dizia: espelho, espelho meu, será que Deus me vê como eu? Com certeza não. Deus tem muito mais expectativas sobre mim, sobre você. Deus tem muito mais expectativas sobre aquilo que Ele nos enviou para fazer nessa terra. Então, o tema dessa noite é expectativas, e dentro desse tema eu quero abordar 3 assuntos muito importantes com você. Mas antes, eu quero te dar um minutinho aí para você enviar essa live para o maior número de pessoas que você conseguir. Vai aí nessa setinha deitadinha aí no canto do teu celular, no cantinho aí, e envia lá para tua amiga, para tua irmã, para tua mãe. Pode ser homem também, pastora, pode ser. Envia para essa pessoa que está tendo uma crise de identidade, passando por um problema, que não está vivendo o verdadeiro projeto que Deus tem para ela, simplesmente por talvez não saber quem é. Somos filhas, lembram de ontem? Somos filhas. Filhas de Deus, irmãs de Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, e amigas do Espírito Santo. Essa é a nossa verdadeira, nossa real identidade. Lembra da história que contei ontem, dos 2 potinhos de barro, o perfeito e o rachado? Eu quero ser um pote rachado, quero transbordar aquilo que tem dentro de mim e florir a história de muita gente, o meu caminho também. Então manda lá, marca o arroba dessa amiga aí, e chama o pessoal para live, porque o tema de hoje está incrível. E eu tenho certeza que Deus vai liberar várias chaves poderosas. Pegue as chaves nessa noite aí que o Senhor vai liberar para você e abra a porta da tua história para ser protagonista dela, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Segundo dia da jornada de live Quem Sou Eu? Com o tema expectativa. E eu começo te dizendo, Deus nos fez para sermos livre.
Deus nos criou para sermos livres. Quando Deus criou o homem e a mulher, colocou eles no jardim do Éden, o propósito de Deus era que o homem e a mulher fossem livres. Infelizmente, o pecado nos aprisionou. E quando eu falo de pecado, às vezes as pessoas, mistificam essa palavra, né? O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Deus nos criou para algo, Ele nos criou para uma vida abundante, extraordinária, próspera, uma vida abençoada. E Ele nos deixou a palavra dEle como bússola, como guia, como orientação, como um manual. Quando caminhamos fora da direção que Deus deixou para nós, então nós estamos errando o alvo, nós não estamos chegando no destino profético que Deus tem para nós e nem vivendo a história que Ele escreveu para nós. Nós estamos desprezando o projeto de Deus para a nossa vida e aquilo que Ele colocou na nossa mala. E isso é pecar. A palavra pecado vem de errar o alvo. Mas eu começo, aliás, nessa noite te dizendo que em Cristo eu e você podemos ser livres, porque Ele se entregou para que eu e você pudéssemos ter uma vida de liberdade e voltássemos a ter conexão com o nosso Pai. Podemos ser livres da perfeição. Livres, nós podemos ser livres. E dentro desse tema hoje, eu quero falar sobre perfeição, comparação e o papel de coadjuvante. Porque nós podemos ser livres da comparação, podemos ser livres da perfeição e também podemos ser livres de exercer um papel de coadjuvante quando Deus nos chamou para sermos protagonistas da nossa própria história. Então escute. Você sabia, você que é mulher principalmente que está aí, embora pode ser que tenha homens também, você sabia que no Antigo Testamento haviam 252 leis. Essas leis, elas compunham o código que os judeus usavam como um manual de vida. Só que na época que Jesus esteve na terra, os fariseus, eles triplicaram o número dessas leis. De 252 leis, eles transformaram esse código aí de comportamento, né, que eles obedeciam, eles transformaram em 603 leis que os judeus deveriam obedecer. Agora, pasmem, mulheres, dessas 603 leis, 100 delas eram contra mulheres. Uau! Era muita força contrária, vocês não acham? Por quê? Porque os fariseus, que era o povo que era contra Jesus na época, eles eram expert em dificultar a vida das mulheres. Mas Jesus Cristo, Ele veio para nos ajudar. Por quê? Porque Jesus, Ele rompeu com todos os nãos que havia contra as mulheres. É por isso que eu digo que Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é incrível. Jesus, ele tem um amor especial pelas mulheres. Imagine que Jesus rompeu com todos os não. Ele veio para nos ajudar. Olhem algumas coisas que Jesus fez naquela época com mulheres. Ele ensinou as mulheres na parte externa do templo. Por quê? Porque uma dessas leis dizia que as mulheres não podiam entrar no templo para aprender e ouvir a palavra. Jesus curou uma mulher aleijada numa área que só os homens poderiam entrar. Jesus disse a Marta que a irmã dela, Maria, poderia sim deixar a louça para lavar depois e sentar aos pés de Jesus para aprender a respeito da palavra de Deus. Jesus, ele era tão maravilhoso e amava tanto as mulheres que ele incluiu as mulheres no seu próprio ministério. Jesus tocou mulheres, ele curou elas e mais, ele deixou que elas tocassem e comovessem o seu coração.
Jesus conversou com uma mulher samaritana quando a lei dos judeus dizia que era proibido um judeu conversar com um samaritano. Jesus não só conversou com essa mulher, como se revelou para ela como Messias e a enviou como missionária para a cidade de Samaria. E anos depois, quando Jesus volta nessa cidade, a Bíblia diz que muitos haviam crido nele por causa do testemunho da samaritana e vieram receber o Senhor Jesus na entrada da cidade. Assim que Jesus ressuscitou, o que mais que Jesus fez pelas mulheres? Assim que Jesus ressuscitou, acreditem, ele apareceu antes de aparecer para qualquer homem. Jesus apareceu para uma mulher chamada Maria Madalena. Jesus falou às mulheres com respeito e honra. Ele as protegeu, perdoou e amou. E é por isso que nós, mulheres, não temos como não ser apaixonadas por Jesus. E hoje, o que isso tem a ver comigo e com você? Hoje é um dia especial, um dia único. Essa semana, domingo, é um dia especial, um dia único, em que Jesus chamou para falar para você, para falar com você e te dizer o quê? Que você, além de filha amada, além de escolhida por ele, você está autorizada pelo céu para se destacar e liderar, sim. Sim. Jesus disse que era possível e que nós estávamos autorizadas a não só ser filha amada, escolhida dele, mas também a liderar, mas também a nos destacar. Como? Nós vamos refletir hoje sobre como podemos viver o empoderamento que Jesus deixou para as mulheres. E não é esse empoderamento que as pessoas estão falando aí fora, não. Jesus empoderou as mulheres dentro dos princípios da palavra de Deus. E eu e você podemos viver esse empoderamento. Mas só que nós precisamos nos libertar de 3 coisas para viver a liberdade e o empoderamento que Jesus nos deixou e viver o verdadeiro propósito que ele tem para nós. A primeira coisa que nós precisamos fazer para viver o empoderamento que Jesus deixou para nós é nos libertar do quê? Da perfeição. Eu já falei um pouquinho sobre isso ontem, mas hoje eu quero me aprofundar. E para isso, eu quero ler um texto que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 4 ao 6 e depois do 9 ao 11. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, se você só quiser anotar, você pode anotar também. E se você não quiser, você pode apenas ouvir a leitura. Diz assim, ó. No dia em que Eucana, a Bíblia está falando de um homem, oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, sua outra mulher, ele dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival Penina provocava continuamente, a fim de irritá-la. Ana se levantou um dia e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida. A primeira coisa, mulher, que nós precisamos fazer, que nós precisamos entender para viver o empoderamento feminino que Jesus deixou para nós, é nos libertar da perfeição. Escute uma coisa nessa noite. O mundo, ele estabelece um padrão para mulheres. E diga-se de passagem, esse padrão é inaceitável. Por quê? Porque o mundo diz o quê? Que nós precisamos ser linda. O mundo diz que precisamos ser bem-sucedida. O mundo diz que precisamos ser fitness. Pede pra Claudinha lá, Pam. O mundo diz que precisamos ser fitness. O mundo diz que precisamos ser segura. Precisamos ser felizes. Nós precisamos dar conta da casa, do filho, do marido, da roupa, da louça, da organização, das finanças.
O mundo diz que precisamos ser inteligentes. O mundo diz que nós precisamos ser emocionalmente equilibrada. O mundo diz que precisamos ter a autoestima elevada. O mundo diz que precisamos ser a Mulher Maravilha. A gente tem que voar, fazer milagres, salvar a humanidade e de preferência ser magra. Gente, esse padrão que o mundo impõe para nós, ele é inaceitável. E no tempo de Penina e Ana, esse padrão de ser perfeita, de ter uma vida perfeita, era de ser mãe. Se uma mulher não era mãe, o que acontecia? Ela era imperfeita. Ela não ia dar filhos para o seu marido ia ficar sem descendência, sem história. Um homem sem filhos era um homem sem história naquela época. Então Ana, ela tinha tudo. Mas aos olhos da sociedade da época, ela era incompleta. Incompleta por quê? Porque ela não tinha filhos. E talvez você que está me ouvindo nessa live hoje, talvez você seja uma Ana. Talvez você seja uma Ana desse tempo. Por quê? Porque você tem muitas coisas boas na tua vida, você tem 1000 motivos para agradecer. Mas tem uma única coisa que talvez você carrega e que te torna imperfeita. E talvez você pense assim como Ana: ah, se eu tivesse isso na minha caixa do desempenho. Ah, se isso aqui acontecesse. Ah, se isso, se aquilo. Então a minha vida e o meu desempenho seriam completos. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Quem foi que te disse que Jesus espera que sejamos completas e perfeitas? Deus não espera isso de nós. Deus não nos pediu perfeição. Deus não pediu que a gente fosse completa. E se isso fosse verdade, se houvesse um padrão de perfeição, de mulheres completas, de mulheres sem defeito, então para que Jesus teria morrido naquela cruz? Para que sacrifício? Para que o Filho de Deus teria se entregado naquela cruz? Escute uma coisa nessa noite. As nossas imperfeições, elas não nos afastam de Deus. Pelo contrário, as nossas imperfeições criam um padrão de dependência de Deus. Ser imperfeita não nos torna mais ou menos amada por Deus. Ser imperfeitas nos coloca no caminho da dependência, de que precisamos de um Salvador, de que precisamos de um Deus, de que precisamos de um Pai que nos complete e que nos ajude, que nos oriente naquilo que somos fracas. Talvez você olhe para mim, você olhe para minha vida e ache que eu sou uma pastora perfeita. Eu não sou. Eu não sou uma pastora perfeita. Quero te dizer que não existem pastoras perfeitas. Não existem líderes perfeitas. Mas isso não me impede de ser aceita por Deus. Eu faço o meu melhor e depois eu descanso. Por quê? Porque eu sou filha de Deus. E é isso que me faz ser completa. O que me faz ser completa é o título de simplesmente ser filhas de Deus. Mas é claro, queridas, que não é porque eu sou filha de Deus que eu devo ser uma mulher disciplinada, indisciplinada, aliás. Por quê? Porque isso é extremismo. Deus não espera de nós perfeição, até porque nós nunca seremos, mas Deus também não espera que você seja uma filha relaxada e uma filha indisciplinada. O que nós precisamos de verdade é parar de tentar encontrar a perfeição. Por quê? Porque o que vemos hoje são muitas mulheres tentando encontrar o quê? O casamento perfeito, o bairro perfeito, a casa perfeita, o cabelo perfeito, a amiga perfeita, o corpo perfeito, a profissão perfeita, a igreja perfeita. E isso nunca vai existir. Porque eu e você somos imperfeitas e nunca vamos encontrar nada perfeito na nossa vida. Eu costumo até dizer assim: olha, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela. Porque se você entrar nessa igreja, você vai estragar ela. Sabe por quê? Porque você é imperfeita. Então você vai entrar lá e vai estragar essa igreja perfeita com a tua imperfeição. Pare um pouco. Pare de procurar a tentar achar perfeição em você e nas pessoas. Pare, sabe por quê? A vida fica mais leve quando damos desconto.
Então dê desconto para você e dê desconto para as pessoas também. Se permita ser imperfeita e permita que as pessoas que fazem parte da tua vida e da tua história sejam imperfeitas também. Tem gente que não consegue rir de si mesmo, gente. Rir de si mesmo é bom remédio. Rir de si mesmo é maturidade. Tem gente, se você rir da pessoa, a pessoa fica brava. Ria de si mesmo, ria dos outros. Rir é bom remédio. Dê desconto para você, dê desconto para as pessoas. Se permita ser imperfeita e permita que as pessoas à sua volta sejam imperfeitas também. Sabe por quê? Porque eu e você, mulheres, nós não precisamos provar nada para nós e nem para ninguém. Eu e você não nascemos para provar nada para ninguém. E sabe uma frase que eu carrego comigo? O meu papel não é ser perfeita. O meu papel é obedecer a Deus. E quando eu obedeço a Deus, Ele cuida da minha e da tua reputação. Então a primeira coisa que você precisa entender para viver o empoderamento feminino que Jesus deixou para as mulheres é ser livre da perfeição. Se permita ser imperfeita. Segunda coisa que você precisa fazer para receber o empoderamento feminino que Jesus deixou para nós é ser livre da comparação. Por quê, pastora Tati? Porque a comparação, ela é a morte da tua autenticidade. Quando eu me comparo com a outra, quando eu me comparo com o outro, o carro da outra, o marido da outra, a vida da outra, a profissão da outra, o trabalho da outra, o cabelo da outra, o corpo da outra, eu mato a minha autenticidade. Eu mato quando eu quero ser o que a outra está sendo, quando eu quero o projeto que Deus deu para outra, então eu deixo de viver a minha verdadeira autenticidade. Eu deixo de viver o projeto que Deus criou para mim. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 20, a Bíblia ainda está falando sobre essas duas mulheres, Ana e Penina, que eram casadas com o único homem Elcana, porque naquela época a Bíblia permitia isso. Quando nós lemos esse outro texto da Bíblia, eu não vou ler aqui por causa do tempo da live, nós lemos boa parte da história de Ana e de Penina também. E o que é que nós percebemos ali? Nós percebemos o quanto ela, Ana e a outra esposa do marido tinham intrigas entre elas. Na verdade, essas duas mulheres não só tinham intrigas. Na verdade, Ana e Penina, elas eram rivais. Por quê? Porque Penina, ela tinha filhos. E o que ela fazia? Ela provocava Ana por ter filhos e Ana não ter. Então, o tempo todo, Penina provocava Ana, por quê? Porque, olha, eu tenho filho, você não tem. Olha, eu tenho tantos filhos, você não tem. Eu sou mãe, você não é. E Ana, ao invés de ser agradecida porque o marido amava mais a ela do que Penina, ela se entristecia porque não tinha filhos, a ponto de ficar sem comer. Então Penina, ela se alegrava mais com a tristeza de Ana do que com o fato de ser fértil. E Ana se entristecia muito mais com a fertilidade de Penina, que nem percebia que o marido amava muito mais ela do que Penina e dava a ela tudo o que ela pedia. Gente, olha que loucura! Muitas vezes nós estamos assim. Ao invés de eu ser grata por ser estéril, eu fico irritada com aquilo que a outra não tem e provoco ela. Ao invés de eu ser agradecida com aquilo que Deus me deu, eu fico entristecida com aquilo que Deus deu para outra. Você sabe o que faltava para essas duas mulheres, Ana e Penina? Sororidade. Marque essa palavra no teu coração, sororidade. E escreva essa frase aí no teu Instagram, no teu bloco de nota, no teu caderno. Escreva aqui na live. Aonde há rivalidade é porque falta sororidade. Você sabe quando que você se torna rival de alguém? Você sabe quando que você esquece de ser grata por aquilo que Deus te deu e se entristece por aquilo que você não tem, aquilo que Deus deu para outra? Você sabe quando que você cria rivalidade num grupo de mulheres? É quando você não tem sororidade. E a palavra sororidade vem do latim soror, que quer dizer irmãs.
Aonde há sororidade, há empatia. Aonde há sororidade, há união entre irmãs. E é isso que somos. Somos irmãs, filhas do mesmo Pai que está no céu, irmãs de Jesus Cristo e amigas do Espírito Santo. E sabe quando que mulheres e irmãs, filhas de Deus, se tornam rivais? É quando há sororidade. Nós precisamos de mais empatia, de mais sororidade, de mais unidade entre mulheres. Sabe por quê? Porque entender a dor e o motivo da outra, se colocar no lugar da outra, nos faz apontar o dedo muito mais para nós do que para outra. E por que isso, pastora? Entenda uma coisa nessa noite. Juntas, nós somos fortes. Juntas, nós somos muito mais fortes. Hoje eu tava com a Claudinha. Você se quiser seguir o arroba dela aí, ó, arroba Cláudia Amélia, Clínica Cláudia Amélia Massoterapia. Durante as lives aqui eu vou falar de todas as empresas das mulheres poderosas aqui da nossa igreja e das mulheres que eu conheço. Hoje eu tava lá, ela liberou essa palavra, ela disse, pastora, juntas somos mais fortes. Porque ela teve um sonho que as mulheres da nossa igreja, elas se jogavam de uma pedra muito alta, elas se jogavam de paraquedas. E quando elas iam caindo, elas se uniam umas às outras, os braços. Elas davam os braços assim, ó, uma para outra. Sabe quando encaixa o braço assim, ó, uma na outra? Ela disse, pastora, as mulheres da nossa igreja se uniam assim, ó, de braço e formavam uma rede no céu. E aquela voz me dizia, juntas somos fortes. E eu falei para ela, Claudinha, essa é a palavra da live dessa noite. Eu já tinha estudado ontem à noite para a live. Juntas somos fortes. E talvez você pense, essa frase é clichê, tem até Instagram, juntas somos fortes. Tem um monte de gente que fala isso, tem gente que prega sobre isso, tem até livro escrito sobre isso. Mas eu quero te dizer que essa frase não é clichê nessa noite. Juntas nós somos melhores, mais fortes e mais capazes. E esse é um tempo em que Deus tem nos dado a oportunidade de, através do empoderamento que Jesus deixou para as mulheres na Bíblia, nos unirmos numa grande rede de força, tendo empatia, se colocando no lugar da outra, chorando com a outra, sofrendo a dor da outra, levando mulheres para o evento, trazendo mulheres para a live, para que elas possam, com a ajuda de Deus, resolver os piores problemas da sua vida. Esse é o grande propósito. Se a tua missão, se a tua profissão nessa terra não envolve outras mulheres, não alcança pessoas, não muda a eternidade, a vida das pessoas, então a tua missão e o teu propósito estão incompleto, mulheres. E esse propósito só vai acontecer, essa identidade só vai acontecer quando nós colocarmos essa palavra em prática, sororidade. Escute uma coisa nessa noite. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas não foram atrás de trabalho para ter sucesso. Elas foram atrás de rede. Elas se conectaram. Elas se aliançaram. Elas grudaram em alguém. Eu vou falar tanto sobre esse tema no evento O Segredo. Eu vou falar tanto sobre você se conectar. Quando você se conecta às pessoas certas, você destrava o teu destino. Existem pessoas que têm esse poder. Quando você se une a elas, você tem seu destino destravado. Você vê as portas se abrir, você vê o céu liberar coisas sobre a tua vida. Mas isso só acontece se você tiver essa palavra no teu coração e praticar ela na tua vida diária. Essa palavra se chama sororidade. Conexão. Pessoas para você se unir nesse tempo. Mas infelizmente, deixa eu te fazer um alerta nessa noite. Infelizmente, a cultura brasileira, ela não nos ensinou que mulheres juntas dão certo. Infelizmente, isso é parte da nossa cultura, é uma craca na nossa cultura, tá? Infelizmente, sabe o que a cultura brasileira prega pra nós? Talvez você cresceu ouvindo isso. A nossa cultura brasileira, ela vai dizer o quê? Que mulher junta não dá certo, tá? A cultura brasileira vai dizer que mulher junta só dá briga e pior. A cultura brasileira vai dizer que mulher junta, ixi, um monte de mulher junto sempre
da fofoca. E talvez você inclusive ouviu isso aqui da tua mãe, ó. Cuidado com as amigas, porque toda amiga sempre tem uma pontinha de inveja. Isso é falta de sororidade. Isso não é bíblico, não é o desejo e nem os princípios do nosso Pai para nós. Infelizmente, a nossa cultura nos ensinou a competir. Fomos ensinadas a competir, fomos ensinadas a não ter sororidade, fomos ensinadas que toda amiga tem uma pontinha de inveja nossa. Mas você quer ver uma coisa engraçada? Vocês já viram que homem não tem isso? Sabe a tal da fraternidade? Que é a empatia dos homens um com o outro? Isso é a coisa que mais acontece, gente. Você pode ver, os homens, eles são assim, ó, eles podem não se conhecer. Se eu chegar num lugar para encontrar uma amiga minha e o meu marido não conheceu o marido dela, em 5 minutos eles estão amigos. Eles tocam a mão e aí, beleza, cara, não sei o quê. Daqui a pouco já pergunta que time tu torce, eu sou Flamengo, eu também, eu sou Flamengo, sou Vasco, não sei o quê. Já começa a falar de futebol e daqui a pouco eles já estão sentados. Olha, eles não olham se a raiz do cabelo tá feita, eles não olham que brinco tá usando, eles não olham o batom, eles não olham a marca da bolsa, eles não olham se a unha tá em dia, eles não olham se a sobrancelha tá em dia ou não tá, eles não olham nada disso. Homem tem facilidade de praticar fraternidade. É assim ou não é? Agora nós, meu Pai da glória, é só o sangue de Jesus para ter poder. Se hoje fosse sexta, eu ia dizer sextou com S de sangue de Jesus tem poder. Mulher, nós mulheres, nós temos uma tendência de nos hostilizar. Nós chegamos no lugar, a gente é igual ao raio-x. A gente chegou no lugar, principalmente se a gente não conhece a mulher. A gente já faz assim, ó. Essa olhada, sabe aquela olhada? Sabe aquela olhada? Essa olhada aqui já fez o raio-x. Ela já sabe a marca do sapato, ela já sabe se a lavação da calça jeans ela gosta ou não. Ela já viu a marca da bolsa, ela já sabe se a unha tá feita ou não. Se a raiz do cabelo tá grande ou não. Ela já viu se tá de blush, se tá sem blush, se tá de brinco, se o brinco é de prata, se o brinco é semi-joia. Ela já, ó, mulher é bicho triste. Olha, Jesus, ele amou muito a gente mesmo, do jeito que a gente é imperfeita. Porque é assim que nós somos. Mulheres têm uma tendência de se hostilizar. Só que esse é um tempo que Deus está nos chamando para quebrar esse estigma, mulheres. Deus está nos chamando para quebrar esse estigma de que mulher é assim mesmo. Não, nós não somos assim mesmo. Podemos ser imperfeitas sim, mas somos livres de comparação. Somos livres de perfeição, somos amigas que se respeitam, que se entendem, que têm empatia, que se colocam no lugar da outra. E eu ouso te dizer algo que eu sempre digo: respeite a história da outra, porque não é porque você não conhece a história dela que ela não tem uma. Todas nós temos uma história. Tá na hora de a gente acabar com esse estigma de que sogra e nora disputam o amor do filho do marido. Acabar com esse estigma de filhos brigando por herança de pai. Esse estigma de mães brigando por causa dos filhos. Você já viu as mães brigando por causa de criança? Daqui 5 minutos as crianças estão brincando e as mães estão de mal. Por causa das crianças, acabar com essa disputa dentro do ambiente de trabalho, ao invés de se ajudarem, evoluírem juntos, crescer juntos. Gente, essa semana eu fiz tanta conexão poderosa, eu fui chamada para falar, conversar, gravar um podcast que vai ser ouvido em 12 países. E nada disso teria acontecido se eu não me abrisse para a conexão, se eu não me abrisse para essa rede, se eu não me abrisse para o novo, se eu não tivesse sororidade. Tá na hora de a gente acabar com essa disputa de duas amigas, não querer que uma terceira entre no relacionamento. Tá na hora de a gente acabar com essa com esse estigma de que a gente tem que ir com a melhor roupa, ou de que a gente não vai porque a outra tá sempre bonita e quando chega lá vai estar mais bonita do que eu. Tá na hora. Domingo nós fizemos uma reunião com a equipe do meu evento O Segredo. Se você tá aí, ó, o evento que acontece domingo agora, um evento só para mulheres, onde eu vou compartilhar com vocês o segredo de como vencer os maiores problemas da minha vida. E se você não se inscreveu, se inscreve, porque depois não adianta chorar e pedir para mim orar, Eu respeito a estação de cada uma. Mas faça tudo que você puder para estar lá domingo. Faça o possível, faça o impossível para você estar lá domingo. Sabe por quê?
porque eu vou liberar chaves poderosas que Deus me entregou naquele dia. Vou te dar meu livro, vou te dar uma ferramenta que nós vamos caminhar junto dentro dessa ferramenta. Nós precisamos acabar com esse estigma de quando uma tá crescendo, a outra fica, tá crescendo demais. Ou quando uma chega lá em cima, por que não me levou? Porque você não quis ir junto comigo. Tá na hora. Domingo eu fiz uma reunião com a equipe de trabalho e falei assim, ó, sabe o que é lindo? Lindo é simples. O lindo é simples. O luxo é simples. Falei para elas, coloquem a melhor roupa de vocês. E se vocês não tiverem uma roupa linda, cara, não sei o que, coloquem uma roupa simples. Façam a melhor maquiagem, arrumem os cabelos e estejam lá porque vocês são lindas do jeito que são. Lindas do jeito que são. Coloca uma calça bege, uma camiseta toda branca da Hering, um colar, coloca uma rasteira, coloca um all-star e vai. Porque o que embeleza a gente do lado de fora mesmo é a transformação que o Espírito Santo faz todo dia do lado de dentro. Ei, filhas, eu e você somos filhas de Deus. E Deus não nos criou nem para arrogância e nem para competição. Ele não colocou isso na nossa mala. A vida não é uma competição na qual só existe primeiro lugar. A vida é uma corrida em que todas nós chegaremos lá no final juntas. Talvez umas antes, outras depois. Com todas as nossas imperfeições, nós chegaremos no final. A vida é muito mais que isso. A vida é muito mais que essa caixa de desempenho. Chute a tampa dessa caixa. Dê um pontapé nessa caixa do desempenho, porque você não é o teu desempenho. Você não é o que faz. Você é o que a Bíblia diz. Você é o que Deus falou e Deus diz que você é filha amada. A vida é sobre fluir em relacionamentos. É sobre se conectar. É sobre ser imperfeita, sobre parar de se comparar e parar de competir. Sabe por quê? Porque a competição nos faz cair na armadilha da comparação. A competição é o que nos faz cair na armadilha da comparação. Então, Deus, ele não tem filhas prediletas. Deus, ele tem propósitos diferentes para cada filha dele. Eu não sou a filha predileta de Deus, nem você é a filha predileta de Deus. Deus não tem filha predileta, eu e você somos amadas por Ele. Mas Deus tem um propósito para mim e um propósito para você. Então respeite as estações, respeite o relógio de Deus e tenha sororidade. A terceira coisa que nós precisamos nos libertar, além de ser livre da comparação, além de ser livre da comparação e da... Ó, já até esqueci aqui, gente, ó. Além de nós sermos livres da comparação e sermos livres da perfeição que falamos ontem, nós precisamos, para viver o empoderamento que Jesus deixou para nós, nós precisamos também nos libertar do papel de coadjuvante. Sabe por quê? Porque muitas mulheres estão vivendo aquém daquilo que Deus escreveu para elas. Muitas mulheres estão vivendo os bastidores da sua vida. Muitas mulheres estão exercendo o papel de coadjuvante quando era para elas estarem exercendo o papel de atriz principal do filme da sua história. Ei, deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus tem um script da tua história, esse script tem final feliz e você não é coadjuvante, você é a atriz principal do filme que Deus escreveu para a tua história. Então liberte-se desse papel de coadjuvante. Pare de viver na arquibancada da tua vida. Desça para o palco principal. Suba nele e exerça o teu papel. Ai, se me criticarem, pastora Tati, não se mova por crítica. Ai, se me elogiarem, não se mova por elogio. Se mova pela tua identidade de filha de Deus. Nós vivemos um tempo de filtros. Talvez você tá aí pensando, meu Deus, como a pele da pastora Tati tá linda hoje. Olha o blush dela, que perfeição. Olha aqui, filtro. Tá vendo ali a boquinha no filtro? Tá vendo a maquiagem no filtro? Olha aí, olha só. Filtro. Eu tô maquiada sim, mas tô usando um filtro para parecer linda para vocês como filha de Deus. Mas em tempo de filtros, o mundo quer colocar o filtro de coadjuvante em você. O mundo e o inimigo das nossas almas,
Ele quer que a gente seja coadjuvante e não atriz principal da nossa história. Ana se achava coadjuvante da sua própria história, mas ela era a atriz principal. A Bíblia vai provar isso várias vezes. A Aira tá aí dizendo, amo filtro. Quem não ama filtro? Esse tempo eu vou fazer uma live, um pastor escreveu lá pra mim, não usa filtro, pastora, pra que isso? Eu falei, amigo, cuida da tua mulher, se fosse pra mim aparecer feio, se eu quiser aparecer feio, eu chamo vocês aqui de manhã aqui em casa, com o meu cabelo amanhece desse tamanho aqui, ó. Se eu durmo de trás, ele faz assim, ó, se eu durmo de lado, ele amanhece assim, ó. Eu amo filtro. Eu acho que é isso que vocês merecem. Vocês merecem me ver de filtro, vocês merecem me ver linda. E quando vocês fizerem live, porque daqui a pouco muitas de vocês estarão fazendo live para ajudar outras mulheres na dor delas, naquilo que Deus chamou vocês, eu quero estar lá na live dizendo, amiga, tu tá linda, de filtro, com filtro, sem filtro. O problema é que tem muita gente mascarada na rede social. Muita gente mascarada, e eu ouso dizer que eu sou uma pastora, muita gente mascarada em cima dos altares das igrejas. Muita gente mascarada, se escondendo por trás de um evangelho que nada tem a ver com Jesus. Mas o verdadeiro evangelho, ele me diz para mim e para você que Jesus apareceu nessa terra. Ele veio para libertar os cativos. E eu acho que boa parte desses cativos eram mulheres que estavam debaixo de uma lei criada por homens. Ei, Jesus nos chamou para ser a atriz principal, subir no palco da nossa história. Exercer nosso verdadeiro papel, viver o nosso propósito, abrir a nossa mala, ver o que tem de bom dentro e viver aquilo que Ele determinou para nós, aquilo que Ele escreveu para nós. Ana era coadjuvante da sua história, mas a Bíblia vai nos provar várias vezes que Deus fez Ana para ser a atriz principal. A Bíblia fala que Penina sempre lembrava a Ana que Deus tinha dado filho para Penina e para Ana não. Ó, Deus me deu filho, para ti não deu. Ou seja, eu sou a atriz principal e tu és a segunda, Ana. Mas sabe o que é interessante? Em 1 Samuel, se você quiser anotar o versículo, em 1 Samuel, no capítulo 1 e no verso 2, a Bíblia vai dizer assim, ó, Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra era Penina. A outra era Penina. Ou seja, Ana era quem? A mulher de Eucana. A Bíblia diz que Penina era a outra. Penina era a segunda. E Ana se colocava como a segunda por não ter filhos. E por Penina ter filhos. Então, na hora, a Bíblia diz ainda que na hora de servir a porção do sacrifício, Eucana dava dupla porção para Ana. E quando Ana chorava e se entristecia, ele dizia, Ana, por que tu choras? Eu te amo do jeito que tu é. Será que eu não sou suficiente para você? Talvez hoje Deus está perguntando isso para você. Mulher, por que tu choras? Eu tenho te dado tudo, eu te fiz maravilhosa do jeito que você é. E sabe essa falta que você tem hoje? Porque Ana tinha falta de um filho. Sabe essa falta que você tem hoje? Deus, ele pode suprir ela essa semana. Deus, ele pode suprir essa falta a partir do domingo. Deus, ele pode suprir essa falta a partir da ferramenta poderosa que vou te entregar no evento segredo domingo. Deus pode, não há nada que não possa fazer. Mas talvez hoje Deus te pergunta por que tu choras? Será que eu não sou suficiente para você? Queridas, Deus precisa ser suficiente para nós, ainda que Ele não nos dê tudo que a gente quer, porque filhos nunca vão receber tudo que querem dos pais. Se você é mãe, você está aí nessa live, você é pai, você sabe que nós não damos tudo que os nossos filhos pedem. E, aliás, os nossos filhos só vão saber valorizar as coisas e ter valores se você frustrar eles dizendo não para eles muitas vezes. Ou seja, quando olhamos para essa história, eu vou correr aqui porque tem que encerrar. Quando olhamos para essa história, nós vemos duas mulheres, Ana e Penina. Duas mulheres que podiam ser protagonistas da sua história, mas se acharam imperfeitas, se compararam uma com a outra, não tiveram sororidade.
Ao invés de fazerem uma rede de mulheres dentro da casa delas e se unirem para um propósito, elas se tornaram rivais, disputaram, se invejaram. Hoje não dá pra falar de inveja. Se for falar de inveja, tem que fazer uma live só sobre isso. Mas já quero te adiantar, a inveja é uma escolha. Se você sente inveja de alguém e diz, é mais forte que eu, não é. A inveja é uma escolha. Você escolhe invejar o que é do outro. Você escolhe desejar o que é do outro quando você não é grata. Quando você não é agradecida pelo que Deus colocou na tua mala quando Ele te mandou para essa terra. Mas não é sobre inveja que eu quero falar agora, porque esse assunto é muito profundo. Duas mulheres que podiam ser protagonistas da sua história decidiram ser coadjuvantes por desejar o que era da outra. E enquanto nós desejamos o que é da outra, nós nunca receberemos aquilo que Deus tem para nós. Enquanto você desejar o que é da pastora Tati, a vida da pastora Tati, o carro da pastora Tati, o cabelo da pastora Tati, o evento da pastora Tati, tem muita gente falando assim, pra que tão caro? Por que cobrar? Engraçado que a pessoa tá lá no mundo, ela pagava tudo, ela pagava pra ver um artista cachaceiro, que usa droga, que trai a mulher, que é adúltero. Hoje ela não paga. Arrumamos dinheiro para tanta coisa. A gente alonga o cílio, estica a pele, a gente preenche a boca, a gente pinta os cabelos, a gente alonga a unha. Aí, ó, essa unha que na verdade não é alongamento. Tá aí na live, ó, Catrine Unhas Empoderadas. Se você quiser alongar a tua unha, já chama ela ali, ó. Tá aqui o Instagram dela, ó, a vida da Duda. Tá online ali falando, meu Deus. Quando desejamos o que é da outra, nós nunca receberemos o que Deus tem para nós. Quando a pessoa diz para mim assim, ó, ai, pra que a pastora tá cobrando para fazer esse evento? Sabe o que ela queria? Ela queria ter a coragem que eu tenho de ir aonde nenhuma pastora foi, de fazer o que nenhuma pastora fez, de levantar mulheres, mobilizar, fazer um evento desse em Jurerê Internacional, no único resort que Jurerê tem. Pra quê? Pra ganhar dinheiro? Ixi! Se você soubesse quanto eu já investi de dinheiro nesse evento, é para transformar a vida de outras mulheres. Esse é o nosso propósito, é nos unir, é sororidade, é se agarrar uma na outra e dizer, vamos amiga, eu tô caminhando para minha transformação, mas eu não vou sozinha, você vai comigo também. Trabalhe com aquilo que Deus colocou na tua mala, pare de querer o que é dos outros, pare de invejar o que é da outra. Pare. Deus te fez para um propósito. E se Ele é parecido com o meu, glória a Deus. Quem sabe amanhã você não está no meu lugar e eu já estou em outro país. Eu creio. Agora, se o teu propósito é outro, exerça o teu propósito. Ah, mas Deus só me deu limão. Faça uma limonada. Faça uma fábrica de limonada. Venda limonada na praia. Você vai ganhar muito dinheiro. E se eu te encontrar, eu vou tomar umas 2 limonadas. Mas se meu marido te encontrar, eu vou tomar mais 5. Que ele adora suco de limão. Então escute, pare de dar desculpas, pare de se vitimizar. Tem mulher que senta eu digo que é a cadeira do balanço. É a cadeira do balanço do vitimismo, ó. Vai e volta. A vida não sabe aquilo ali. Quando pensa que ela vai, ela volta. Agora ela vai, ela volta. Desça dessa cadeira do balanço e suba no palco da tua história, sabe por quê? Porque na vida ou nós temos resultado ou temos desculpa. E desculpa é igual a axila. Todo mundo tem e cheira mal. Não tem coisa mais desagradável que desculpa. Ah, pastora, talvez você me diga, ah, pastora, mas tu não conhece a minha história. Nem você talvez não conheça a minha. Nem você. Sabe por quê? Porque se você sentar com essas 40 e poucas, quase 50 mulheres que tem aqui na live, você vai descobrir que todo mundo tem uma história triste para contar. E sabe por que as pessoas não contam a história triste delas? Porque elas decidiram contar a verdadeira história que Deus escreveu para elas. E é isso que eu tô fazendo nessa terra. É isso que eu tô fazendo nesse mundo. Ao invés de eu contar a minha história triste, subir na minha cadeira de balanço e me vitimizar, eu decidi descer dessa cadeira de balanço, subir no palco da minha história e contar a verdadeira história. A verdadeira história. Ah, mas meu Deus, eu nasci para brilhar. Às vezes eu digo nasci para brilhar, as pessoas se assustam. Ai, meu Deus, mas nasceu para brilhar sim. Jesus disse para mim que eu sou a luz do mundo, eu nasci para brilhar. E durante muito tempo a religião nos diz, sabe o quê? Não brilhe. Se você brilhar, você vai roubar a glória de Deus. Sabe quando que você rouba a glória de Deus? Quando você não se torna aquilo que Deus te criou para ser.
Aí você rouba a glória de Deus, porque como filha de Deus, quando eu brilho, quando eu cresço, quando eu conquisto, quando eu subo, quando eu sou promovida, quando eu faço grandes feitos, quando eu faço proezas, o nome do meu Pai é glorificado, porque as pessoas olham e dizem, o Deus dela é poderoso, o Pai dela é poderoso, ali vai uma filha de Deus, irmã de Jesus Cristo, amiga do Espírito Santo. Eu não conheço a tua história, mas Deus conhece, e essa não é a verdadeira história que Deus escreveu para você. Acredite em você. Hoje Deus te trouxe aqui nessa live para te dizer, acredite em você. Sabe por quê? Porque acreditar em si mesmo é viver conforme o poder que Deus colocou dentro de nós. Ana viveu dessa maneira. Um belo dia Ana acordou. Foi para a igreja, pastora Tati? Foi. Se você não tem uma igreja, procure uma. Procure pastores para mandar em mim. Não, pastores não mandam na vida de ninguém. Pastor que acha que manda na vida de alguém é um idiota. Nós somos guias. Guias. Ó, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Você vai se quiser por aí. Se quiser ir por outro caminho, você vai errar o alvo e tá tudo bem. Opa, desligou aqui o negócio. Tá tudo bem, vamos continuar. Ana acreditou nela e acreditou que podia viver a verdadeira história que Deus tinha para ela. Sabe o que ela fez um dia? Ela foi para a igreja, acreditou, clamou, lá ela creu, fez um voto, parou de olhar para Penina, disse, chega de olhar para Penina, eu quero um filho. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Sabe o que Deus fez? Deu um filho para Ana. Deus deu um filho, não. Não foi um filho qualquer. Você sabe quem é o filho de Ana? O profeta Samuel. Um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada é o filho dessa mulher que um dia desceu da cadeira do balanço, parou de ir para frente, para trás, parou de se comparar, parou de querer ser perfeita, parou de querer ser coadjuvante da sua história e decidiu o quê? Ó, ir pro palco, descer da arquibancada. Eita, na hora de você parar de comer pipoca na arquibancada da tua vida e subir no palco da tua história e viver a grande história que Deus escreveu para você. Quando Ana fez isso, ela não teve só o profeta Samuel de filho, não. A Bíblia diz que ela teve, não quero errar agora, mas se eu não me engano, ela teve mais 3 filhos depois de Samuel. Mais 3 filhos. A estéril, um belo dia, decidiu ser aquilo que Deus tinha criado para ela ser. Engravidou e foi mãe de filhos. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai despertar um sonho e uma promessa no nosso coração sem depositar dentro de nós tudo que nós precisamos para viver. Quando decidi fazer esse evento, O Segredo, no hotel, no resort em Jurerê. E não é porque a gente está no resort, não é porque alguma coisa não. Nós vamos pregar Jesus lá. Nós vamos falar de Deus, nós vamos falar das filhas de Deus. Nós vamos falar de quem você é e de tudo que Deus tem pra você. Opa, tivemos que improvisar uma luz aqui, gente. Tá bom, tá ótimo assim. Tivemos que improvisar uma luz porque deu um tilt ali. Ao vivo é assim, né, gente? É isso aí, tá tudo bem. Tem alguém que talvez estivesse aqui e ia se perder. Eu me perco, gente. Ó, acho que queimou o negócio aqui, desligou, tá tudo bem, já botamos outro e vamos embora. Já estamos quase sendo lá, falta 5 minutos só. Deixa eu dizer pra você, vai cair quando demora a live? Ah, não, então tá bom, achei que caía. Uma vez caía, né? Quando dava uma hora, ó, caía. Então a catinga queimada aqui, acho que queimou um negócio aqui, pessoal. Tá tudo bom, tá tudo certo. A estéril engravidou. Um belo dia, a estéril engravidou e foi mãe não só do grande homem de Deus, profeta Samuel, mas foi mãe de muito mais filhos do que aquilo que ela tinha pedido. Sabe por quê? Porque Deus vai além. Deus vai além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que Deus é poderoso. Há um texto nas Escrituras que dizem que Deus ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que em nós opera. Eu nem tinha colocado esse versículo aqui, esse texto é para você nessa noite. Ora! Ele é poderoso, o teu Pai é poderoso para fazer tudo. Diga comigo, tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, através do poder dele, que está onde? Dentro de nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais. Essa palavra é para
você, se você é uma Ana desse tempo, uma Penina desse tempo, essa palavra é para você. Marque esse dia, marque essa semana, marque esse domingo, dia 10 de julho de 2022, é um dia profético. Você vai engravidar dos teus projetos e num curto espaço de tempo, em 5 meses, antes de 2022 acabar, você vai viver o maior sonho da tua vida. E agora eu quero profetizar na tua vida, de domingo, dia 10 de julho até dia 31 de dezembro desse ano ainda, você vai viver o maior sonho, o maior projeto da tua vida. Essa palavra é para você. Deus, o teu Pai, é poderoso para fazer tudo infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, através do poder dele, que está dentro de nós desde quando ele nos enviou para esse mundo. Deus não te fez num dia ruim. Talvez você ache que você é uma pessoa imperfeita, você é um erro, você leu? Não, Deus não te fez num dia ruim. Tem gente que pensa assim, eu acho que quando Deus me fez, ele estava num dia mais ou menos assim, vou fazer assim mesmo de qualquer jeito. Não, Deus não faz nada de qualquer jeito. Tudo que Deus faz é bom, você é boa, você é a boa criação de Deus. Você é uma boa mulher, você é uma boa filha, você é uma boa mãe, você é uma boa profissional, você é uma boa amiga, você é uma boa cristã, você é uma boa mentora, uma boa professora, uma boa profissional. Por quê? Porque você é a criação de Deus e tudo que Deus faz é bom. Tony Melendez, acho que é assim que pronuncia. Esse cara, ele nasceu sem os 2 braços. Mas sabe qual era o maior desejo do coração dele? Tocar guitarra. Agora você imagina como é que Deus faz uma pessoa sem braço e coloca dentro do coração dessa pessoa um desejo de tocar guitarra. Sabe o que aconteceu com ele? Ele aprendeu a tocar guitarra, sabe com o quê? Com os dedos do pé. E hoje ele faz show pelo mundo inteiro. Coloca lá no Google, você vai ver quem é ele. Sabe por quê? Porque ele não olhou para aquilo que ele não tinha. Ele não se comparou com quem tinha braço. Ele olhou para aquilo que Deus tinha dado para ele e disse, eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que Deus me deu. Tem uma outra história de um jovem americano que nasceu sem uma mão. E o desejo dele era jogar futebol americano. E um dia ele foi no médico, o médico disse pra ele assim, qual é a sua deficiência? Sabe o que ele falou? Eu não tenho deficiência, eu só não tenho uma mão. E sabe quem ele se tornou? Um jogador de futebol americano. E eu termino nessa noite te contando uma partezinha do meu testemunho. Você sabe o que aconteceu comigo? Eu sempre fui muito falante. Sempre, sempre, sempre. Apesar de ser tímida, eu era falante. Sempre tive uma boa dicção. E por que isso? Meu pai disse isso. Meu pai disse, essa guria fala muito bem. Essa guria é muito inteligente. Meu pai me deu destino, propósito, identidade. O meu pai terreno, na simplicidade dele, sem ser um homem cristão, sem entendimento, ele me deu destino. Essa guria fala muito bem, essa guria é muito inteligente, essa guria vai ser uma jornalista, uma professora. Então eu sempre fui muito falante. Quando eu me converti, tentaram me colocar dentro de uma caixa de desempenho. Uma caixa teológica. E aí o que aconteceu? Eu orava e chorava. E dizia, sabe o que, para Deus? Porque as pessoas mentiram para mim. Elas me enganaram. Elas me compararam, elas me criticaram, a gente tiveram sororidade. E sabe o que elas diziam? Que eu era muito intensa, que eu era muito exagerada, que eu falava rápido demais, que eu mudava de assunto, que eu não podia ser assim. Por quê? Porque as mulheres cristãs, elas eram lentas, elas eram mansas, calmas, elas falavam baixo, devagar. E eu chorava e orava e me dizia, sabe o que? Deus, o Senhor precisa me ajudar. O Senhor precisa me transformar, porque eu não consigo começar uma live assim, boa noite, amadas. E eu não tô criticando quem fala assim, mas eu não sou essa pessoa. Eu já começo, oi, amiga, já passou a tarde, vamos lá. Quando vejo, já troquei de assunto, eu já me embaralho, eu esqueço. Às vezes eu tô pregando de gente que esse que eu ia falar, mas ao vivo é assim mesmo, né? Onde é que eu tava mesmo? Me ajuda aí. Por quê? Porque essa sou eu. E você não precisa ser igual eu, você pode ser você. Até que um dia eu pensei, não, Deus não me fez pra isso, eu sou assim mesmo, falante, gritona, não sei o quê. Às vezes eu atropelo as pessoas, não deixo falar. Eu oro, peço pra Deus dar uma seguradinha, peço pra Deus dar uma arrumadinha, melhorar, pra eu também não atrapalhar os projetos de Deus.
Mas essa sou eu. E eu agradeço por ser assim. Sabe por quê? Porque se eu não fosse desse jeito, e se eu não entendesse que Deus me fez assim, que quando foi para mim passar na fila de falar alto e falar mais, eu acho que fui 2 vezes nessa fila, eu não estaria vivendo aquilo que eu estou vivendo hoje. E hoje, de verdade, eu me sinto vivendo o propósito que Deus me criou para viver. Eu me sinto no centro da vontade de Deus. Eu me sinto no palco da minha verdadeira história. Eu sinto que Deus me fez assim, para que eu pudesse estar aqui hoje. E se eu não descobrisse quem eu sou em Deus, essa filha imperfeita, assim, o vaso quebrado da live de ontem, eu jamais teria coragem de estar aqui com vocês hoje. E jamais teria coragem de entregar o que eu vou entregar para vocês domingo no evento O Segredo. Então escute, nós não temos deficiência. Sabe por quê? Porque tudo coopera para o nosso propósito. Tudo. Todas as coisas cooperam para o nosso propósito. A questão é a perspectiva. É como você se vê, de que ponto de vista você se vê. Sabe por quê? Porque se eu derrubar uma gota, se eu pegar essa garrafa d'água aqui, ó, e derrubar uma gotinha d'água na tua cabeça, o que vai acontecer? Você vai dizer, ai, caiu uma gotinha d'água aqui. Mas se eu pegar uma gotinha d'água e derrubar ela em cima de uma formiga, sabe o que é aquilo ali para uma formiga? É um tsunami. É um tsunami. A questão é a perspectiva. É o ponto de vista. É a maneira como você se vê. E como você vê as coisas ao seu redor. Então, pare de se vitimizar. Desça da tua cadeira de balanço, a cadeira do balanço do vitimismo, que vai e volta. Desça dessa cadeira de balanço. Desça da arquibancada da tua história. Para de comer pipoca na arquibancada da tua história. Desça para o palco principal e entre em cena a partir de hoje. Decida ser a protagonista da tua história. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem um bom plano para quem saiu do plano. Aliás, eu ouso te dizer, Deus tem um script da tua verdadeira história. Ele tem um script para você. E eu quero te dizer que esse script, ele tem um final feliz. Como assim, pastora Tati? Não existe final feliz. Existe. Não existe vida perfeita. Não existe. Não existe mulher perfeita. Não existe. Mas existe vida feliz. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no evento O Segredo. Ali, domingo, a partir das 9 da manhã, no Hotel Il Campanário, até as 19 horas, com intervalo de 1h30 para almoço, eu vou te contar o segredo de como eu resolvi os maiores problemas da minha vida e vivo hoje uma vida vitoriosa como filha de Deus e para a glória dele. Porque um dia eu descobri qual era o segredo para viver a minha verdadeira identidade, descer da arquibancada da minha história, parar de comer pipoca e viver a verdadeira vida que Deus tem para mim. Então, esse é o meu convite para você. Se você já se inscreveu, escreve aí na live, eu sou o primeiro lote, eu sou o segundo lote. Se você não se inscreveu, clica no link da minha bio e se inscreve. Você pode parcelar em 12 vezes de R$24 no cartão. No outro dia uma mulher disse, pastor, eu não tenho dinheiro. Eu falei, parcela no teu cartão, pago para ti. Porque uma filha de Deus pode tudo. Pode tudo. Parcela lá, nem que você tenha que pedir o cartão emprestado para alguém, não sei o que você vai fazer, mas você vai dar um jeito. Pastora, eu não tenho nenhum jeito. Até sábado você vai dar um jeito de entrar no link da bio, adquirir o teu passaporte, domingo ficar junto com a gente. Pastora, mas como que eu vou? Eu não tenho dinheiro para almoçar, eu te dou o almoço. Eu te dou. Na nossa igreja tem mulheres abençoadas, que tem restaurante, café e jurerê, que pode te dar um almoço de graça. Se você me chama no direct, pastor, eu quero ir, mas não tenho dinheiro para almoçar, eu te dou a cortesia de almoço. Se inscreve. E domingo às 9 horas a gente se encontra lá. Amém? Um beijo no coração. Essa era a palavra de hoje. Expectativas. Para vivermos o verdadeiro empoderamento que Jesus deixou para nós, precisamos ser livre de perfeição, livre de comparação e livre do papel de coadjuvante da nossa verdadeira história. E aí sim, seremos as atrizes principais
da história e do script que o Senhor escreveu para nós. E essa história tem final feliz. Amém? Eu tenho um recadinho aqui, ó. Hoje, a partir de hoje, nós vamos salvar a live. A de ontem também vai dar pra salvar, né? A gente não tinha salvado, mas descobri que tem um jeito. A Fran, nossa mentora, que tá aí, ó. A Fran, maravilhosa. Ela ensinou pra nós ontem que dá pra salvar a live mesmo que não salva na hora, né? Então, hoje nós vamos salvar a live. Mas essa live só vai ter replay, só vai ter replay lá na minha comunidade secreta do Telegram. Então, se você quiser assistir de novo, você entra lá, clica lá no link da bio, vai abrir lá o portfólio, né, do evento, O Segredo. Lá tem o telefone de suporte se você precisar de ajuda também para fazer inscrição. E tem lá também um link, né, um quadradinho lá, comunidade secreta do Telegram. Clica, vai lá pro Telegram. Se você não tem aplicativo Telegram, você baixa o aplicativo e lá você vai poder assistir a live. Pastora, posso mandar para minha amiga? Não, não manda para tua amiga. Convida tua amiga para comunidade, né? Porque a partir de semana que vem, depois do evento O Segredo, vai ter muito conteúdo e muito material bom lá, top, para você transformar essa tua história de coadjuvante numa história verdadeira de Hollywood, mano. É mais do que Hollywood. É a história que o céu escreveu para você. Amém? Então, se você não faz parte do Telegram, baixa o aplicativo. Se você já tem o aplicativo, clica lá no link da bio, vai direto para minha comunidade, que daqui a pouquinho nós vamos mandar essa live lá para você fazer o replay dela, assistir de novo e chamar as amigas para também fazer parte dessa comunidade. Amém? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Ah, vamos fazer o print. Como é que nós vamos fazer o print hoje, gente, de atriz principal? Vamos fazer a cara de Hollywood? Vocês acham que essa cara de Hollywood? Vamos fazer um print aí, ó, com a cara de Hollywood, sabe quando a claquete, quando faz a claquete assim, a atriz entra em cena e tá a cara da gente lá no cartaz? Faz o print aí, ó. E depois posta lá, me marca pra gente repostar, manda para tuas amigas, posta lá no teu stories. E essa semana uma amiga me ensinou a falar, não é stories, pastora, é stories. Enche a boca. E eu amei, gente, falar desse jeito. Agora eu só falo stars. Ai, gente, é ótimo. Elas me corrigem, eu me divirto com elas e aceito com humildade no meu coração, porque sei que do meu lado existem mulheres poderosas que Deus me colocou e eu tenho essa rede poderosa aí que me impulsiona. Aliás, quero agradecer todas elas que estão aí nessa noite, porque sem vocês nada disso estaria acontecendo. Obrigada, meus amores. Um beijo, Deus abençoe. Uma ótima noite de descanso para vocês. Amanhã, 20 horas, a gente se encontra aqui de novo para mais uma live com o tema Quem Sou Eu? Chama as amigas amanhã e vem. Um beijo, boa noite. Até amanhã.